Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E nesse vídeo, cumprindo aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2021, eu trago Razão e Sensibilidade, da autora inglesa Jane Austen. Então, antes de começar a falar do vídeo, aquele nosso recado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e se você fizer isso, você vai ajudar com que eu atinja a meta de chegar a 1000 inscritos durante esse ano, ou até antes, para que nós possamos divulgar mais esse canal e fazer mais atividades, porque a partir de 1000 inscritos eu já tenho um número suficiente para desenvolver essas atividades que eu estou pensando que só vou falar quando nós tivermos esse número de pessoas que seguem o canal, ok? Bom, então vamos falar da autora. A Jane Austen, ela nasce no ano de 1775 na Inglaterra e ela vem a falecer em 1817 também na Inglaterra. Jane Austen viveu pouco tempo, 41 anos. E nesse período ela conseguiu escrever livros como Razão e Sensibilidade, que vai ser a nossa conversa de hoje, escreveu Emma, Orgulho e Preconceito, entre outras obras. Mas vamos falar de Razão e Sensibilidade. Esse livro é totalmente diferente do primeiro que eu li, vou deixar o card aqui em cima, que foi A Abadia de Northanger. Um livro que eu não gostei, foi a primeira leitura, o primeiro contato que eu tive com a autora. Então, para muitos críticos, ela é uma autora que criticou a sua sociedade, a sociedade em que ela viveu. E nesse primeiro livro, A Abadia, eu não gostei do estilo de escrita dela. Nesse segundo livro, Razão e Sensibilidade, percebe-se que o cuidado é bem maior. O livro realmente é bem escrito, a autora delimita bem as suas duas heroínas e está dentro da proposta do romance daquela época. Eu fui ler o romance com os olhos, vamos dizer assim, do século XIX, daquele estilo de romance, que não é, para começo de conversa, um estilo que me agrade muito. Mas eu quero conhecer mais Jane Austen para perder essa resistência que eu tenho à autora. Então vamos começar a história. A história se passa na Inglaterra do século XIX e nós temos duas personagens principais, que é a Elinor e a Marianne. Elas são irmãs, filhas da senhora Dashwood, e elas moram em uma região chamada Norland. E elas, quando o livro começa, o pai está morrendo. E o pai tem um filho de um outro casamento. Então ele pede para que não deixe as suas filhas, porque na verdade não é somente a Marianne e a Elinor, mas tem também a Margarete, que é a menorzinha de todos, deve ter entre 13 e 14 anos. Para não deixar nem a esposa e nem as 3 filhas passarem necessidades. E aí o filho mais velho, que é o irmão, obviamente por parte de pai, das meninas, diz que sim, que ele pode ficar tranquilo. Ele tem uma esposa, é uma mulher que se chama Fanny Dashwood, porque obviamente herdou o nome dele. E aí a Fanny é uma mulher muito ambiciosa e não quer dividir nem a casa onde eles moram, a herança que seria uma renda de 3.000 libras por ano, que o irmão resolve dar para elas, ela não quer isso e acaba convencendo o marido. No final, ela com o marido vai morar na casa das irmãs, depois que o pai morre, e não dá essas 3.000 libras por ano. O valor cai, acredito eu, para 1.000 libras só. E aí a convivência fica praticamente insuportável, já que a Fanny não é uma pessoa fácil de conviver. Por sorte, elas conseguem que um outro parente consiga um chalé longe dali. Elas vão para Devonshire. E ali elas ficam e o romance começa a se desenvolver. Mas a Elinor já tinha uma paixão, um romance, mas que não era declarado naquela época, ficava tudo muito subentendido, com um rapaz chamado Edward. E nessa nova casa, nesse novo chalé que eles vão, nesse chalé que eles vão, a Marianne conhece o senhor Wilbur.
E aí, a partir de então, o romance vai se desenvolver ao redor desse relacionamento que em nenhum momento é dito claramente que um ama o outro, nem que Elinor ama Eduardo e vice-versa, e nem que a Mariana ama o Willoughby, o nome dele. A trama vai se desenvolver, vão ter reviravoltas, e então a gente tem aquele romance típico da época do século XIX, em que tudo no final vai se resolver. Não significa que vai acabar bem, vai se resolver, é bom que isso fique claro. O que eu observei desse romance? Como eu já falei, ele é bem escrito, mas as personagens femininas, ou elas são caricatas, ou elas são heroínas, como as duas irmãs. A Elinor é a razão e a Marianne a sensibilidade. E os homens são fracos. O Edward é uma pessoa indecisa. O Willoughby vai se mostrar uma pessoa não muito confiável. Os outros homens, que é o Sir John Dashwood, que é o irmão delas, é um ambicioso, só pensa nele e um dominado pela mulher. As duas personagens em que a autora realmente se aprofundou para mim foi a Elinor e a Marianne. Então, eu já não gostei muito da forma como a autora coloca os homens, né, a sua visão, que para mim não é feminista, mas é uma visão caricata de como são os seus personagens masculinos, dando mais ênfase aos personagens femininos. Uma outra coisa que me incomodou no bem foi a questão dele demorar muito desenvolvendo os núcleos narrativos. Demora-se páginas e páginas com situações que poderiam ser resolvidas, na minha opinião, de uma forma mais rápida. O romance tem 366 páginas, para mim 260 páginas você conseguiria contar muito bem a história. Claro, a gente está falando de um romance daquela época, que se escrevia daquela forma, enfim, então a gente tem que dar um desconto. Mas foi uma coisa também que me incomodou. Mas isso não significa que eu não tenha gostado. Como eu falei, eu gostei mais do que a Abadia. Posso dizer para vocês que a forma de escrever me agradou mais, porque ela vai unindo os parágrafos, os capítulos, de uma forma que vai te levando para a história. Não tem cortes abruptos. O romance vai caminhando como se realmente você tivesse lendo algo que realmente aconteceu. Se encaixa, tudo se encaixa. Até perto do final do romance, tudo se encaixa. Mas quando chega próximo do final, a reviravolta para mim não se encaixou. Para mim, houve uma forçação de barra por parte da autora para encaminhar aquele final para o jeito que ela, autora, queria. Porque da maneira como ela delineou todos os personagens e todas as ações das personagens principais, principalmente, até próximo do fim, até umas 40, 50 páginas próximas do final, não era para tomar aquele rumo. A reviravolta foi de uma forma, para mim, forçada, para chegar àquela conclusão que chegou. Para, como eu falei, tudo se resolver. Então, ela poderia, na minha opinião, ficaria melhor se tivesse deixado os personagens correndo o curso e tudo o que ela já tinha relatado continuasse da forma que ia ser. Seria, para mim, mais verossímil. Mas isso não significa que é um romance ruim. Não é realmente o meu preferido. O estilo de Jane Austen não é um estilo que me agrade, mas eu reconheço que ela é uma boa escritora. Gostei do livro, recomendo esse livro para as pessoas conhecerem, mas não vou reler. Li, conheci e parei por aí. Se vocês gostaram, mais uma vez, não deixem de dar o seu like e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!